Pessoal, agora nós vamos debater um tema de extrema importância para a sociedade brasileira: a violência contra a mulher. No último dia 10 de outubro, entrou em vigor uma nova lei que aumenta a pena para o crime de feminicídio. Para nos ajudar a entender melhor essa nova legislação e suas implicações, recebemos a secretária-geral adjunta da Comissão da Mulher da OAB Goiás, a Thaisa Stetter. Seja bem-vinda. É isso mesmo? Acertei seu nome? Isso mesmo, acertou. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vinda. Obrigada Vamos pelo sentar. convite. Essa nova lei, ela veio do governo federal? Como é que é isso? Isso. É um projeto de lei que foi aprovado sem nenhum veto pelo presidente da República e ele traz muitas inovações. A gente está encarando essa lei como um pacote antifeminicídio. Esse pacote antifeminicídio, ele tem o espírito de resguardar a vida da mulher, que é vítima de uma violência que, infelizmente, é muito comum no nosso país. Tá, e essa nova lei, ela veio para firmar mais a antiga, porque a outra era frouxa? Não. Essa nova lei, ela veio para trazer inovações e endurecimento de penas. Por exemplo? Por exemplo, que é o mais significativo, o aumento de até 40 anos para o crime de feminicídio. Mas é importante a gente destacar um detalhe. Antes, o feminicídio era só um agravante do crime de homicídio, era só uma qualificadora, na verdade. Agora, com essa lei, ele se tornou um crime independente. E aí ele tem as suas próprias qualificadoras, como, por exemplo, aumento de 1/3 da pena caso a mulher esteja grávida, caso seja menor de 14 anos e acima de 60 anos, caso seja cometido crime na frente da família, o crime contra a mulher na frente da família. Então, essa lei, esse pacote, ele alterou 5 leis, entre elas a Lei Maria da Penha. A gente tem um avanço na Lei Maria da Penha significativo ao longo desses 18 anos, porque esse ano a Lei Maria da Penha fez 18 anos. E essa significância toda não é um prêmio, a gente não pode encarar como um prêmio para as mulheres, porque olha que tristeza. É um avanço. É um avanço, mas que tristeza a gente precisar legislar assuntos como esse num país tão rico quanto o nosso. Então, a Lei Maria da Penha foi alterada com esse pacote antifeminicídio para o descumprimento da medida protetiva, que a justiça estabelece a medida protetiva, o agressor vai lá e descumpre a medida protetiva. E antes, a pena era de 3 meses a 2 anos para esse descumprimento. Agora, a pena é de 2 anos a 5 anos para esse descumprimento de medida protetiva. E para quem é cúmplice, eu vou te dizer na minha cabeça o que é cúmplice. Eu chego numa delegacia e vou fazer um BO sobre uma agressão. Aí vem uma pessoa me atender e fala: o que você fez para isso acontecer? Isso para mim é um cúmplice. Eu acho que ele deveria também ser enquadrado. Porque essa lei, ela tem que ser mais abrangente, também ela tem que ser educativa. Exato. E essas pessoas que recebem essas mulheres que são constrangidas também, eles têm que ter alguma coisa que impeça que eles continuem fazendo isso. Ou seja, eles têm que ter uma... Como é que eu diria? Eles têm que ser preparados para receber essa mulher. Porque eles fazem perguntas erradas. Sim. Você não acha, não? Acho. A revitimização das mulheres vítimas de violência nas delegacias tem sido combatido com muita dedicação, inclusive, pela própria polícia, pela Polícia Civil. Nós temos mais de 120 delegacias especializadas no atendimento da mulher em Goiás. E esse número expressivo, ele faz com que as polícias sejam educadas para o atendimento. Ah, que bom. Então, existe sim um tratamento para o aprendizado contínuo, né, de como você deve atender essa vítima. A gente tem aí salas específicas, salas lilazes dentro do IML, para que a gente tenha o acesso de fazer um exame de corpo de delito nessa vítima com mais humanidade, o atendimento por policiais mulheres com mais humanidade, tanto na Polícia Militar quanto na Polícia Civil. E a questão, assim, qual que é a maior dificuldade da mulher denunciar? É vergonha ou é ameaça? É os dois. Mas a maior dificuldade que eu entendo é a dependência. A dependência emocional da mulher vítima de uma violência doméstica, por exemplo, ela destrói a vida da família inteira.
porque ela tem a dependência emocional, a dependência financeira e todo esse contexto de violência não é iniciado com uma briga, com uma agressão física. É iniciado antes, no âmbito psicológico da mulher. Então, ela fica apreendida naquele relacionamento abusivo, que a gente fala que existe um ciclo da violência, né? Que ele começa devagarzinho, com algumas pequenas explosões, com quebrar um celular, com rasgar um documento, com segurar o cartão de crédito, e depois ele vai aumentando essa violência até partir para agressão física ou para tentativa de assassinato. Mas logo depois ele recua. E aí ele volta muito galanteador e tenta reconquistar essa mulher e coloca ela nesse ciclo de violência, de dependência emocional. Então, hoje, o que mais dificulta as mulheres de chegarem até uma delegacia é a dependência emocional que ela tem e muitas vezes financeira desse agressor. Olha, eu acho que talvez vocês que estão em casa podem até me condenar para a pergunta que eu vou fazer para ela, mas eu acho importante. Esses homens agressores, eu acho que eles deveriam passar por psicólogos, serem estudados e serem acompanhados. Que a partir do momento que existe uma disciplina, que existe um olhar para esses homens, pode se entender, pode tirar dali como que essas mulheres podem se defender. Existem já determinações legais para que esses agressores visitem grupos de apoio, de ressocialização, de reeducação, esses núcleos de conversa para eles entenderem que é violência. Porque muitas vezes... Eles não entendem. Eles não sabem que é uma violência, por quê? Porque a violência doméstica e o machismo é uma violência que está na cultura do Brasil. Institucionalizada, né? Institucionalizada, de uma maneira vertical e horizontal. Uhum. Então, os homens muitas vezes entendem que a violência é o instinto de dominar. O que justificaria uma violência senão a necessidade massiva do homem em dominar e controlar tudo aquilo que está ali diante de si. Junto com isso, a gente tem a coisificação da mulher, porque a mulher é um elemento do homem, a mulher é uma propriedade do homem. Isso a gente aprendeu... Desde quando que ela é da costela do Adão? Desde quando da costela do Adão, desde o Jardim do Éden. Então, isso está inculcado no inconsciente coletivo, de que a mulher é uma coisa do homem. E o homem domina tudo aquilo que ele tem como coisa. E para dominar, muitas vezes, ele parte para a agressão, para a violência daí física. que começou essa violência, eu acho. Porque a mulher, ela não quer ser mais coisa. Ela quer ser dona de si, ela quer ser... pertencente a uma sociedade, pertencente aos filhos, a esse marido, a esse lar, e ela tem capacidade para tudo isso. De repente, quando ela começa a sair, aí essa brincadeira de gato e rato, eu vou deixar você ali, mas depois eu te pego. Você vai e eu te pego, você vai e eu te pego. Será que não foi daí, desse machismo todo? A violência com certeza é derivada do machismo e do patriarcado. Uhum. Desse instinto de o homem querer sempre dominar e controlar. Os avanços do feminismo, e muitas pessoas têm um pouco de medo dessa palavra, né, do feminismo, faz com que as mulheres deixem de ser coisas para se tornar um ser de direito. Nós temos equidade constitucional. E a equidade não é uma equidade biológica, não é uma igualdade meramente. É uma equidade de direitos e deveres. Uhum. Nós temos os mesmos direitos, as mesmas capacidades do que um homem biológico. Então, todas as mulheres, depois desses avanços, da gente conseguir sair de casa, das alforrias... A alforria é ótima, adorei. Das alforrias que nós tivemos, para sermos seres livres e desimpedidos de fazer o que a gente quer, muitos homens não conseguiram lidar com esse fato. Veja que curioso, até 1952 a mulher precisava de uma autorização de um homem no passaporte para sair e para voltar. O banheiro feminino... 52 aqui? Agora? 1952? E aí eu vou te trazer uma data ainda mais chocante. Sabe quando foi construído o banheiro feminino dentro do Congresso Nacional? Em 2016. Jura? Juro. Então, em 2016, foram se atentar que mulheres ocupam espaços políticos. Mulheres ocupam espaços legislativos. Menos de 10 anos. Em 2016, menos de 10 anos. Então, a gente percebe que várias coisas ainda estamos engatinhando. Nós estamos embrionariamente pensando e fazendo com que a sociedade entenda nós somos seres de direito.
Nós temos o direito de levantar, trabalhar, sair, mas nós também temos o direito de ficar em casa, cuidando do filho, da família, de fazer essa opção. Sim. Mas desde que seja uma opção para a gente e não uma determinação por causa de uma cultura, de uma religião, de um domínio do homem. Então, essa lei, ela ajuda as mulheres, inclusive, a entenderem o que é uma violência, porque muitas mulheres nem sabem que passam por situações de violência. Não sabem porque já viram isso quando era criança, a mãe dela passou por isso, a avó dela passou por isso, então ficou meio que normal. A violência, ela é engraçado, né? A nossa cultura nos ensinou que o amor e a violência andam muito juntos. Então, a gente viu a nossa mãe apanhando e a gente entende que o nosso lar é um lar onde a gente tem acolhimento de amor e que a violência faz parte do amor. Então, nós perdemos um pouco o fio da meada entre o que é amar e o que é dominar com violência. Muitas dessa violência emocional, por exemplo, vem do ciúme, do controle. Não, mas eu estou te protegendo, você não pode andar com fulana porque, veja bem, você vai ficar mal falado, não é um ciúme. Então, ele acaba te podando ali de onde você poderia, inclusive, buscar ajuda quando fosse necessário. Eu conheci uma mulher, hoje ela está com 93 anos. Ela me conta que ela tinha um sorriso muito bonito e o namorado dela falava, olha, você não fica sorrindo muito não, porque senão vão falar que você não é uma pessoa correta. E ela sorria e ela disse que depois de muitos anos, 40 anos depois, que ela foi entender que quando ela sorria fazia uma covinha. E ficava charmoso. Pois é. E ela foi impedida de sorrir. É muito Gente, triste, que horrível, né? Isso, né? É muito triste. Todas nós, infelizmente, conhecemos ao menos uma mulher que foi vítima de uma violência. E é muito triste porque a gente sabe que muitas ainda não vão conseguir sair com vida desse relacionamento. Nós tivemos aí um caso, infelizmente, recente, do agressor, do companheiro, que matou a ex-mulher dele porque não aceitava o fim do relacionamento. E ele tinha medidas, e ela tinha medidas protetivas contra ele. E aí as pessoas começam a se questionar se a medida protetiva realmente tem validade. Porque, veja, ele tinha uma medida protetiva. Mas quando a Lei Maria da Penha pensou na medida protetiva, ela pensou de uma maneira como um braço da política pública contra a violência. Não é a única ferramenta que nós temos para impedir que essas mulheres morram nas mãos dos seus agressores. E é muito importante a gente entender que o endurecimento de penas não tem nenhum resultado se a gente não tiver a sensação da certeza de punidade, da certeza de punição. Uma coisa que eu acho que tem que ficar bem definido na cabeça de todo mundo, principalmente dos homens, é que quando um homem mata uma mulher porque o relacionamento se desfez, não é amor. Não é amor, é controle. É controle. Nossa, matou porque ama demais. Gente, não é amor isso. Isso é doentio. Não existe nada de educativo na violência doméstica, na violência de gênero. Quando um homem mata uma mulher, não é a primeira violência que ele comete contra essa mulher. Não. Quando a morte, a gente fala que é o fim do ciclo da violência para aquela mulher, não para aquele homem. Ele vai continuar reproduzindo a violência em outros lugares. Mas a violência, ela pode começar com me dá a senha do seu celular. A violência pode começar com eu vou controlar o seu salário que você não consegue administrar seu dinheiro. A violência... Veja, nós tivemos um caso recentemente, passou no Fantástico, uma delegada da delegacia da mulher era agredida pelo seu companheiro, pelo seu marido. Isso é um absurdo, porque os homens eles perderam a noção completa de punidade. Então, na certeza da impunidade, eles continuam cometendo crimes. A gente endurece as penas, fica aí uma pena de 20 a 40 anos. A gente tem uma pena para o crime de ameaça, que também foi aumentado ao dobro. A gente tem uma pena de descumprimento da medida protetiva, que foi aumentada de 2 a 5 anos. Mas nós não temos a cultura de ensinar que a certeza da punição é o que vai fazer com que o agressor pare de agredir. Você tem algum dado de como esses agressores são tratados pelos seus pares dentro das penitenciárias? Nós não temos dados, mas nós temos o imaginário. Sim, e qual que é o imaginário? O imaginário é que, sim, eles são violentados dentro dos presídios, quando eles são presos.
Então, pelos outros presos, quando eles ficam sabendo. Isso é o que deveria acontecer? Não. Não. Porque uma violência não se resolve com outra violência. Não mesmo. Mas, infelizmente, é o que acontece. E aí, isso também não melhora a situação do agressor, porque ele vai continuar sendo violento. Porque a violência, ela só gera mais violência, ela não gera reeducação. Quando a gente pensa em reeducar, a gente pensa em, primeiro, educar, trazer luz a esse assunto, inculcar na cabeça das crianças, das meninas, dos meninos, o que é violência. Quantas vezes a gente viu em palestras educativas crianças relatando que, então a minha mãe sofre violência, então eu sofro violência. Você ter a consciência do que é violência faz com que você tome o primeiro passo para você sair da situação de violência. E depois que você sai da situação de violência, pelos avanços legislativos que nós estamos tendo, e cada vez mais colocando mulheres na política, a gente vai conseguir ter esse avanço com uma eficácia mais estabelecida. A gente cria uma rede de apoio e o inculcamento de uma política pública para extinguir a violência de gênero no país. Só com educação que a gente vai salvar as mulheres, de fato, das violências de gênero. Com educação se resolve tudo. Tudo. Qualquer coisa se resolve. Conta aqui para o nosso telespectador, para a gente refrescar a memória, por que essa lei chama Maria da Penha? Quem foi Maria da Penha? Maria da Penha foi uma mulher que o marido dela, o companheiro dela, tentou matá-la 3 vezes e não conseguiu. Na primeira vez, ele deu um choque... na primeira vez, ele simulou um assalto e deu um tiro nela, de costas, e ela já paraplégica foi eletrocutada, ele tentou eletrocutar ela no banheiro enquanto ela tomava banho. E aí ela resistiu a tudo isso. A Lei Maria da Penha, ela não existe a partir de uma situação boa para o país. O Brasil ele foi condenado no Tribunal Internacional Penal para criar uma lei para cuidar da violência de gênero no país. A Maria da Penha ela foi indenizada, porque o país foi condenado a pagar, inclusive, uma indenização, e ela se propôs a participar da criação dessa lei, do enfrentamento da violência. Ela é uma sobrevivente dessas violências. Ela é do Rio ou São Paulo? Acho que é do Rio, né? Eu acho que ela é do Rio. Do Rio de Janeiro. Ela é uma sobrevivente constante, porque ela ficou paraplégica, então ela tem que lidar com as consequências da violência todos os dias da vida dela. A família dela teve que se readaptar a toda essa realidade. Então, o enfrentamento da Maria da Penha é muito mais do que um lembrete. Ver a Maria da Penha é muito mais do que um lembrete do quão real é a violência, porque a gente ainda enfrenta a banalização dessa violência. Muitas pessoas não acreditam que a violência doméstica acontece efetivamente. Muitas pessoas acham que, mas ela pediu, mas ela gostou. Mas por que ela voltou com um cara se ela apanha? Então ela gosta de apanhar. Isso não existe. É por causa da dependência financeira, muitas vezes, emocional. Então, eu convido a todos os telespectadores a fazer um exercício de olhar para o lado, de tentar sair da sua própria realidade e verificar o que eu posso fazer por essa mulher, qual a rede de apoio que eu posso criar para que ela saia dessa situação de violência. Ainda que repetidas vezes você tenha contato, você saiba que ela está sendo violentada e ela volta para o lar, por que ela volta para o lar? Antes de julgar essa mulher, tente entender a realidade dessa mulher. Ela passa necessidade financeira? Ela tem medo por ser ameaçada, se sair desse relacionamento, o companheiro vai matar todo mundo da família? Vai matar os filhos? Há ameaça contra os filhos? A gente precisa entender e fazer, e aí aqui, como a gente está numa TV que prega tanto o cristianismo, o amor ao próximo, por que não olhar para o lado e entender a realidade da sua vizinha, da sua irmã, da sua amiga, da sua cabeleireira? Quantas vezes a gente vê uma mulher com hematomas e a gente não quer saber, fica mais curioso para saber o que aconteceu, o que ela fez para que aquilo acontecesse, do que para saber o que a gente pode fazer para tirar ela daquilo. Então, esse movimento também é um movimento de educação. A gente conseguir olhar para o lado e identificar que há uma violência acontecendo e que a gente pode ser um instrumento para fazer com que isso pare é fundamental para a gente também salvar vidas.
Ou seja, em briga de marido e mulher, a gente mete a colher, a concha, a escumadeira. O celular para filmar, para ter provas, para levar para a delegacia, porque a violência também muitas vezes não dá para a gente ter provas além do corpo físico. A ameaça, por exemplo, a violência psicológica, por exemplo, é uma violência que você não consegue ter tantas provas assim. A patrimonial você consegue ver, a física você consegue ver e a psicológica. A psicológica eu acho que ela é a pior de todas. É a pior de todas. Porque ela é igual cantiga de grilo, ela fica o dia inteiro ali, ó, batendo na sua cabeça. Você não vai conseguir ser nada, você não vai ser nada sem mim, você é fraca. Quem vai te querer? Quem vai te querer? Então, isso mata mais do que muitas vezes a próprio fim do ciclo da violência. Então, a gente precisa entender que essa lei, o endurecimento das penas, tem que vir acompanhado de um consciente, de uma mudança de paradigma social para a gente enfrentar de fato a violência doméstica e entender sim que a gente precisa meter a colher, entender sim que a gente tem mecanismos para ajudar essa mulher a sair dessa violência e principalmente o poder público investir verba pública, porque não adianta também fazer uma política pública sem verba para manter essa política pública. Nós temos o Cevam, que era uma casa para acolher vítimas de violência, mulheres vítimas de violências e as famílias dessas mulheres vítimas de violência. E está socateada, uma política pública perfeita, linda, de rede de apoio. A gente não vê o poder público injetando dinheiro para a política pública para salvar mulheres. Existem algumas pessoas que dizem assim, se fosse sobre o corpo do homem, a gente já teria leis muito eficazes. Claro. Porque o corpo do homem é o corpo padrão. O homem é o padrão. Então, como é a mulher, a coisa, a costela do Adão, a gente pode deixar de uma maneira secundária. É só uma costela. É só uma costela. Mas nós estamos aqui como 53% da população brasileira. Nós temos todo o poder de votar em mulheres, colocar mulheres na política. Porque, veja, se não tivéssemos mulheres na política, como teríamos banheiro no Congresso Nacional em 2016? Por que não a gente pensar assim? Aqui em Goiânia, por exemplo, nós temos a Câmara Municipal. Gente, se na sua Câmara não tiver isso, peça aí para a sua vereadora, para o seu vereador. Aqui nós temos o Espaço Kids, dentro da Câmara dos Vereadores, onde as mães, com as suas crias, podem lá dar de mamar, trocar a fralda. E, gente, a vereadora que fez isso, ela me contou que gastou R$300 para fazer esse espaço. Pegou um pedacinho do gabinete de um pedacinho do outro e fez o espaço mamãe. Olha só que coisa simples, de valorização feminina. Exatamente. Aí nós falamos aqui o que a gente tem que fazer para poder meter a colher. Então eu peguei o celular, eu fui lá e conversei e tal, mas aonde que eu vou denunciar? Tem um disco denúncia? Temos. Aqui em Goiás nós temos um específico que é 197, na opção 3. Você consegue falar especialmente com a violência a denúncia para a violência contra a mulher. E nós temos um nacional que é o 180, que é um disque denúncia nacional, que você pode ligar. Além desses números, que também são bastante eficientes, nós temos as delegacias especializadas em Goiás inteiro, mas não necessariamente só na delegacia especializada que você consegue fazer essa denúncia. Você pode fazer essa denúncia em qualquer delegacia. Se na sua cidade não tiver, se no seu município não tiver, você pode fazer na delegacia que tiver, que eles precisam acolher a sua denúncia. Feita essa denúncia, acabou o meu problema? Não. Não. Porque a delegada pode pedir uma medida protetiva, mas você vai precisar procurar um defensor público, um advogado, para fazer com que essa medida protetiva seja cumprida. Existe uma ação penal que vem aí, depois da investigação, para você conseguir prender o agressor. É um caminho muito dolorido para as mulheres. É um caminho de exposição e muitas vezes a gente foge disso. A gente não quer ser exposta porque a gente fica com vergonha de ter apanhado. A gente fica com vergonha de ter sido violentada. Então, é um caminho duro, mas é o caminho que salva vidas. É o caminho que coloca o seu agressor atrás das grades. E a gente precisa desse caminho. E eu preciso que você volte. Ah, claro. É só me chamar. Bom demais ter você aqui. Muito obrigada, viu, querida? Muito obrigada.